Olá, essa é as Conversas Selvagens e hoje nós vamos conversar sobre o conto Barba Azul do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu e Débora, estou esperando aqui a Débora entrar. Vamos lá, esperando a Débora pedir para entrar. Bom, ai, saudade de estar aqui. Estou meio sem prática. Eu sempre penso assim, como que é mesmo? Olá, amiga! E, Que bom! Saudades! pois é, início de ano, voltei da floresta, Então, perfeito. Você já está nessa energia mesmo da mulher selvagem. Muito bom. totalmente. Ai, E com esse conto, né, Dani, que é um conto que é um portal, ele é tão significativo, tão profundo, tão forte, tão necessário, tem um monte de adjetivos. não, é incrível. E ele é o segundo capítulo do livro. E ele também ele constrói uma ponte com La Loba, né? E É incrível. E eu percebi como também ele foi movendo dentro de mim. Eu confesso que não foi fácil. Não foi fácil. E eu, inclusive, me lembrei da primeira vez que eu comecei a ler o livro, foi no Barba Azul que eu engasguei, assim, que eu não prossegui. Então, foi. Dessa vez, assim, foi difícil, mas foi tão bom voltar, né? Eu acho que eu fez sentido para mim o Barba Azul como esse conto que é a iniciação da donzela, né? eu acho que a gente, no caminho das imersões, né, desde o ano passado, a gente chega ao Barba Azul, que eu acho que agora vai ser o oitavo conto, eu acho, né? Sim. Então, ele é o segundo do livro, mas é o oitavo que a gente está trabalhando na imersão. Ao ler, ao estudar, né, o capítulo, eu falei, nossa, acho que a gente precisava fazer esse percurso para a gente estar um pouco mais amaciada e podendo lidar com esse conteúdo com um pouco mais de estofo também. Eu achei bom a gente trabalhar o conto nesse momento, ele desceu bem também para mim. Nossa, adorei isso que você falou, né? É incrível como tá tudo certo, né? Assim, de É. alguma maneira ele chega só nessa oitava imersão, mas era o momento mesmo, né? Muito bom mesmo. E é um encontro E, com o predador, né? Então a gente não é um encontro que pode que é agradável, mas enfim, não sei. Eu preparei um resumo assim. A gente começa pelo conto, Dani. eu acho que é bom, porque a partir do conto a gente vai costurando, né? As percepções da Clarice, também como as percepções também que a gente que se moveu em nós. Eu acho que sim, é bom. O primeiro, um resumo do conto. É um resumo. Eu resolvi não fazer um reconto, né? E ela inicia essa versão, ela inicia com a amiga de uma amiga me contou, né? E ela traz isso a partir das relíquias que foram encontradas num convento. As relíquias de um homem, era a barba, uma mecha da barba de um homem encontrada num convento, e que era um homem que se apresentava como um mágico fracassado. Então, essa perspectiva, assim, para mim, já me chamou a atenção, a gente retoma ela lá na frente. Ele era um homem gigantesco, com uma queda para as mulheres, né? E conhecido por esse nome de Barba Azul. E a história conta que ele estava cortejando três irmãs ao mesmo tempo, e todas, assim como várias outras mulheres, temiam aquele homem. Até que ele preparou um passeio todo cuidadoso, com cavalos enfeitados, histórias, guloseimas, né? E levou as três irmãs e a mãe para esse passeio. Depois desse passeio, elas ficaram até refletindo que talvez ele não fosse tão mal assim, né? Aquela coisa toda linda que ele preparou e realmente encantou aquelas mulheres. Mas os temores das duas mais velhas voltaram. E a mais nova, ao contrário, quanto mais ela refletia, mais ele parecia
ser menos assustador. E ela disse assim, até a barba dele está me parecendo menos azul. Isso é muito interessante, né? Que essa irmã mais nova, ela vai, então, se abrindo até que ela aceita casar com ele e já estava achando ele até um cara distinto, um cara diferenciado. E foi morar no castelo dele no bosque. Logo pintou a primeira viagem e ele disse, olha, você pode convidar a sua família, vem todo mundo para cá. Quase que ele falou, faz aquele churrasco na laje. Mas abriu a casa para passeios, banquetes, entregou todas as chaves, né? Dezenas, centenas de chaves na mão dela, e falou que ela podia abrir todos os aposentos, os cofres, né? Deu toda a liberdade, todo acesso ao castelo, só falou que ela não poderia usar a menor das chaves, aquela que tinha um arabesco de adorno. Passou uns dias, ela recebeu as irmãs, passou as instruções do marido e explicou que tinha um aposento que não podia ser aberto, mas que ela mesma nem sabia qual era, mas que ela tinha as chaves, né? E não sabia que porta que abria. Imediatamente, as irmãs, ela, todo mundo quis logo explorar essa isca. Caíram logo nessa isca e fizeram um jogo, começaram a abrir todas as portas do castelo e depois de verem todas as maravilhas do castelo, elas acabaram chegando no porão, onde finalmente usaram a pequena chave. Chegaram num quarto escuro que tinha outra porta e conseguiram abrir com aquela pequena chave. Num quarto escuro, tiveram que ir atrás de uma vela para poder enxergar. E elas enxergaram. E o que elas viram foi muito assombroso. Era poça de sangue, ossos humanos, crânios empilhados, uma coisa assombrosa, assustadora. Elas trancaram a porta, saíram correndo, mas a chave marcava aquele encontro com aquele quarto escuro e com aquela cena que elas viram, porque a chave começou a verter sangue. E elas tentavam estancar aquele sangue, limpando, colocando cinza, lavando, fazendo de tudo com aquela chave. E a chave não parava de sangrar. E a chave manchou o vestido dela. E ela escondeu essa chave no armário. E a chave manchou todos os vestidos do armário. Enfim, elas ficaram às voltas com essa chave que não parava de sangrar, até que ele voltou de viagem no dia seguinte, como era combinado, e perguntou para ela se tudo tinha corrido bem, como é que estavam os aposentos, os cofres, e desconfiou que tinha algo acontecido, pediu as chaves. Ela falou, perdi. E ele vê que a situação ela tinha aberto, ele acusa ela, então, e parte com violência sobre ela. E essa violência é bem forte, né? Ele ameaça decapitá-la. Ela pede um momento de oração para ela se preparar para a sua morte. Ela ganha com isso um tempo. E nesse tempo, ela pedindo ajuda para as irmãs, os irmãos vão se aproximando e são esses irmãos que, por fim, ufa, salvam a mulher. Então, ele é esse conto assim que você vai... Mas no fim ele termina bem. Mas ele termina bem, mas ele remexe, né, bastante com a gente. Não, são os contos que a Clarice fala, os contos que arrepiam, né? Causam temblor, que é isso mesmo, que é para assustar. Mas esse conto, ele faz a travessia da donzela, e a donzela não tem a ver com a idade, ela ser nova. A donzela é porque ela é ingênua, porque ela não reconhece, né, que existem partes dela, ou partes nossas, que não jogam a favor da gente. Né? Que eu gosto. Isso. Eu sempre penso que é um grande não. Um grande não. Ela até fala que é o antagonista, né?
Isso. E eu acho que essa imagem que ela traz da iniciação como um processo de você reconhecer que dentro de você existe esse tirano, esse antagonista, esse predador inato, ele nos habita, né? Dentre as várias camadas que nós temos, uma delas é essa camada que nos boicota. E aí, na primeira página, ela já coloca que é aquele que vai transformar as encruzilhadas em ruas sem saídas. Existe pior do que você uma encruzilhada já é um problema, mas você se vê numa rua sem saída. Então, essa imagem, para mim, é muito interessante, Dani, que é aquele que te conduz nas encruzilhadas da vida a não enxergar saída. Então, é essa voz interna que te leva a não ver mais caminhos à frente. Isso é de uma crueldade com a gente mesma, né? E aí, eu ia te falar assim, que eu vejo as encruzilhadas como as possibilidades. Então é assim, todas as possibilidades é um não, né? É um não. É muito cruel mesmo. Então, você tem inúmeras possibilidades e todas estão dizendo não para você. Então, isso é um fechamento da gente, né? Então, é uma figura que nos habita e ela coloca a iniciação como esse processo de reconhecer que a gente tem essa voz dentro da gente. A iniciação, ela resume de uma maneira assim tão bonita, que é reconhecer essa nossa diversidade. Que nós temos luz, que nós temos sombra e que nós temos esse antagonista dentro da gente que vai estar nos boicotando. Então, a iniciação como esse reconhecer a existência desse tirano inato, eu achei a chave, assim. Uma simplicidade, sabe? Isso tudo é na primeira página do capítulo, né? Ela fala assim que é a selva interna. Eu adoro isso, que ela fala assim, que a nossa tarefa consiste em criar para todos esses seres uma paisagem selvagem, na qual os artistas entre eles possam criar, os amantes amar, os curandeiros curar. Então, achar um lugar para cada um. E ela coloca que esse não, o antagonista, a gente não pode negar a existência dele, senão ele vai mais para a sombra, ele ganha mais energia. Então, a gente tem que reconhecer a presença e conter ele num espaço assim bem pequenininho para que ele vá perdendo a energia, a força. Eu achei essa imagem que ela traz muito, muito valiosa mesmo, assim, né? Da gente ver que a gente tem uma paisagem para cada um das nossas camadas, né? E dar contorno a elas é importante. E aí, né, Débora, a Clarissa sempre fala que os contos, a gente sempre tem que pensar o conto dentro da gente. Então a gente podia olhar um pouquinho isso, né? Assim. Vamos. Então o Barba Azul tem esse mágico fracassado. Essa imagem é incrível, né? O mágico é aquele que faz magia. Então o fracassado tem a ver com o decaído, o excluído, né? O que não deu certo. Então é aquele que faz magia na exclusão, na sombra. E ela fala que em outros contos de fada, essa imagem do fracassado, do aprendiz que não deu certo, né? É dessa figura que ela quis desejar a superioridade e o poder sobre os outros, além das suas possibilidades. Então, ele quis ir além daquilo que ele era uma farsa. Ele quis dar um passo a mais. E esse fracasso se revela. Né? Então, essa figura que é um fracassado vira um tirano. Nossa, é. E aí vira o tirano e cabe à mulher reconhecer a existência dele em si, né? Ela até coloca, esse é o primeiro ato, reconhecer a força maligna e a partir disso a gente pode se proteger e privar essa energia assassina de atuar
na nossa vida, né? E aí, trazendo de novo, como você disse, para dentro de nós. A gente não está falando de uma força maligna externa. Isso acontece no mundo externo, mas a gente está trazendo isso para dentro de nós. Então, tem a ver com reconhecer essa força interna que a gente deu poder demais, ela quis ir além do que ela devia, ela se torna uma força fracassada e ela vira um tirano. Isso está dentro de nós. E é essa força desse tirano que está ali, né? Irradiando isso dentro de nós. Então, eu acho que é muito importante da gente enxergar o conto sempre dentro de nós, né? Isso. E ela coloca assim, qual que é a ação, qual que é a ação do predador, né, na nossa vida? Como é que a gente observa isso? É quando existe uma discrepância entre os nossos desejos internos e as nossas ações exteriores. A gente percebe, olha, tem algo aqui. Nossa, eu quero tanto, sei lá, esse trabalho, mas quando eu olho a minha ação é o contrário, né? Ou eu quero tanto esse amor, mas também vou para o outro lado. Então é a gente pensar que a autossabotagem é um sinal que o predador está ali atuando. Você intenciona, diz algo, mas você age mais ou menos inconsciente, ao contrário daquilo que você almeja, né? Então, é essa força aí de sabotagem. E aí ela coloca também que assim outros sinais são assim um sentimento de entorpecimento, sentir-se frágil, não os sonhos, os desejos, a gente não consegue, né, levá-los para o mundo, a gente se sente esgotada. Tudo isso são expressões da presença da, da força do predador atuando, né? Nos colocando sempre em dúvida sobre nós mesmas. E aí, nessa dúvida, você não age, você fica na inércia, né? Isso. E aí tem assim essa irmã mais nova, a gente pode pensar também que ela é o potencial criativo da psique, né? É aquela que tem o potencial de tornar-se, né? Do vir a ser. E ela tem esse potencial, mas ela também é ingênua, porque ela não reconhece, ela até percebe que tem algo ali assim que está diferente, mas que ela escolhe não ver, né? E por quê? Porque uma das outras expressões do predador é capturar a, a nossa inteligência instintiva. Então ela tem a intuição, ela fala, essa barba azul tem algo meio estranho, mas ela tem uma coisa que a Clarissa fala, a exuberância juvenil, né? Ela se empolga. Quem nunca se empolgou com um projeto, com uma, sei lá, com uma relação, com alguma coisa, e que se achou que não estava muito bom, mas você tá tão apaixonada por aquilo que você embarca. Isso é uma característica da ingenuidade. E aí tem as irmãs mais velhas, né? Que vão até para o passeio, mas que desfrutam, acham legal, mas não embarcam. Depois caem em si, né? É, elas não embarcam. Então, as irmãs mais velhas é como se é a nossa, simbolicamente, é a nossa parte sábia, é a nossa parte que está em contato com a nossa inteligência intuitiva, que fala, olha, isso não está me cheirando bem. Não, deixa eu ir, mas deixa eu realmente ver o que está acontecendo, deixa eu ouvir o que está acontecendo. Então, são as irmãs mais velhas. E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção, Débora, é que a mãe, ela só aparece no passeio, né? Depois Depois a ela mãe. desaparece. Ela traz a mãe como essa cúmplice, né? Ela não cumpre o papel de orientação dessa filha mais nova. Então, é aquela consciência que também não está desperta para orientar, né?
E aí a Clarissa até fala que a ingênua é ou a mulher que não foi iniciada, né, que não teve uma pessoa mais velha que iniciou ela para lidar com o predador, ou se não, é uma mulher que foi iniciada, mas em que algum momento se desconecta da sua natureza instintiva. Uhum. É, a mãe representa essa que se desconectou, ou seja, esperava-se dela um outro comportamento, mas ela em algum momento se desconecta, né? Então, essa é outra camada da gente, né? Uma camada que talvez avançou um pouco, mas que não completou a sua capacidade de atender os insights, né? E uma coisa que me toca muito, né, que a Clarissa coloca, que muitas vezes nós somos ensinadas a não desenvolver ou não somos validadas na nossa percepção das coisas, né? Aquilo, um Uhum. convite para sempre ser boazinha. Nossa, essa pessoa é meio estranha, mas tudo bem. Então a gente vai alargando o limite para lidar com situações que são situações que não estão a favor da nossa vida, digamos assim, né? Eu achei bem forte pensar nisso também, que tem uma questão cultural que nos leva a ficar ingênua, né? E esse é o Isso, grande e perigo. que quer domesticar, né? Aquele nosso lado mais selvagem, aquele lado que questiona, aquele lado que é pé atrás, isso é feio. Você tem que ser realmente uma pessoa aberta, como se o mundo fosse algo muito azul, né? Eu voltei para o Barba Azul, mas como se fosse algo muito brilhante e fácil, né? Então, às vezes, a gente, essa força cultural da boazinha, ela quer realmente nos domesticar e apagar o nosso instinto, né? Isso. E aí Mas ela aí, coloca que essa mulher capturada, ela facilmente abre a porta do quarto onde jaz toda a destruição da sua vida, né? Então essa mulher enfraquecida na sua natureza selvagem, ela se torna presa fácil, vamos dizer assim, do mundo como um todo, né? e aí tem no conto, né? Fala são várias portas. Que a gente pode pensar também que as várias portas são as várias distrações, mas tem uma porta que é a porta da consciência, que é a porta da verdade. E no conto até fala, a porta ela bate, ela, a consciência, a verdade, ela, né, a vida quer gerar vida. Então ela fica, olha, vem cá, me abra, me abra. Então, e com a Uhum. presença das irmãs mais velhas, as irmãs mais velhas falam, vamos lá, vamos abrir. E aí Uhum. elas abrem. E a chave a gente pode, tem esse símbolo também das perguntas certas. As perguntas certas são uma chave E ela, como para uma mulher ver. ingênua, ela no conto fala: Olha, eu não sei onde é esse quarto e eu não sei que chave, mas eu tenho uma chave, eu não sei a que porta que ela abre. Então, ela caracteriza essa mulher ingênua como essa parte da gente que não é capaz de ter a pergunta, de fazer a conexão dessa virada que abre a nossa consciência. Então, ela não sabe, ela não tem essa pergunta, esse gatilho. Eu vi a chave também como esse gatilho, essa virada que a gente fala, a virada da chave, né? É a hora É, que a gente tem a pergunta que nos conduz a sair da superficialidade. Ah, o que está por trás disso? Né? E é essa pergunta que nos move para aprofundar no nosso autoconhecimento, em entender quem nós somos e nos deparar, às vezes, com aquilo que a gente não quer ver. Então, só fazendo uma pontezinha lá com a frente, se você quiser falar mais sobre esse símbolo da chave, né? é, Ela fala eu o que até está por trás do visível, né? Que é a iniciação como esse processo da gente pesquisar o que está por trás do visível. o que está atrás da porta? O que não é como aparenta ser? O que eu sei no fundo de mim mesma que preferia não saber? Que parte de mim foi morta ou está agonizando? Então, são perguntas poderosas que
que estão aqui nesse mapa do Barba Azul, que a gente pode E sempre aí você vê se como fazer. elas são perguntas tão poderosas e que a gente nem quer fazê-las. A mulher ingênua, a mulher que não quer a sua iniciação, que não quer o seu aprofundamento, ela não quer nem se fazer essa pergunta. Ela prefere ficar na superficialidade que a Clarissa fala que é brincando de casinha, né? Então você fica ali fazendo aquela vida mais ou menos e você não questiona realmente, assim. E isso é o que traz a nossa identidade. A iniciação, ela é a nossa individuação, né? É a gente, Isso. ao nos fazermos essa pergunta, é que a gente está amadurecendo. E E aí, então essa abrir chave, a ela porta, abre, abrir a abrir a porta porta. e suportar o que vê, né, Dani? Isso, que é esse segundo passo. E aí ela abre a porta e tem lá aquelas mulheres mortas, aqueles pedaços que são os ossos que La Loba recolhe, né? E que canta. Então tem essa. E o que são? Ela vê ossos de mulheres. Então é o quê? É o que é indestrutível. Então, apesar de ter várias partes que estão ali, mas a alma, o que é essencial, não morreu, né? E aí ela pega a chave e fica tentando, e a chave começa a sangrar. E esse sangue, ele tem bem o sentido, assim, da força da vida, né? A força da vida que não para de gotejar. E ela fica tentando fazer tudo para parar o sangue, mas é naquela ideia. A gente não pode desver, né? Depois que a gente entra em contato com a verdade, eu não posso fingir que não vi. Eu vi. Ela coloca que a chave, então ela fechou a porta, não quero ver. Pá, bati a porta. Mas a chave não para de sangrar. Então a chave continua como uma recordação daquilo que ela viu e um lembrete. Olha aqui, você viu. O que você vai fazer a respeito disso? Esse sangue está manchando a sua roupa. A roupa como esse símbolo da persona, da forma com que a gente se apresenta no Isso. mundo. Então, isso está manchando a sua expressão no mundo. Você vai realmente não ver? Estou aqui te lembrando que é importante de você ver. Então, a gente começa a olhar para esses acontecimentos na nossa vida como convites para a gente se olhar, né? E nesse momento, né, que a irmã mais nova e a irmã e as irmãs mais velhas transgridem, né, a orientação do Barba Azul, elas estão rompendo com a ignorância, né? E elas rompem com a ignorância e o segundo passo, que é difícil, é suportar o que elas veem, né? Essa é a e a Clarissa até conta assim que essa suportar o que a gente vê é uma tarefa que às vezes é difícil e que a gente perde energia, que a gente recua, mas o que nesse momento é o momento da virada. Sim, eu vi, né? E agora O que eu que eu faço com tenho? isso? O que eu faço com isso? O Uhum. que eu faço com isso? E aí o Barba Azul chega e ele logo, obviamente, ele percebe ali que ela abriu a porta e aí tem esse momento em que ela fala, ok, ela recua, né? Ela recua, ela dá um passo para trás, ela pede um pouquinho de tempo. De tempo, me dá 15 minutos. Mas essa recuar não é uma submissão, né? Ela Ela ali até ela já usa está no outro estado, né? Ela já está com uma astúcia, com uma inteligência, ela está acionando as suas ferramentas. isso. E ela até fala: olha, o que é recuar na nossa vida? É o autoconhecimento, é a terapia, é a análise dos sonhos, é a autoobservação. Isso é É, aquela recuar. situação ali está me pedindo o quê de mim? Bom, vou olhar para mim para olhar de novo para a situação, né? E aí ela recua, ela junta recursos para atacar. E o que é juntar esses recursos?
No conto, ela ganha tempo, ela está reunindo recursos, e no conto é a chegada dos irmãos. E ela E os pergunta, né? irmãos, Eles estão próximos, eles já estão chegando. Então ela está ali, né, reunindo mesmo esses e o, recursos, tomando fôlego. isso. E os irmãos, a gente é o quê? É essa energia masculina, que é esse ânimos, na perspectiva junguiana, essa energia masculina saudável, que é a bênção da ação e da força, né? Essa ponte para ação. Então, esse é o. E aí ela vai, em vez dela. Ela atua, mas com, com estratégia, né? Sendo lá certeira. E aí os irmãos matam, né? Então o Barba Azul ele é retalhado, né? E depois ele é deixado, se eu não me engano, para os pássaros se alimentarem dele, acho que os abutres, se eu não me engano. Então a gente pode pensar que esse conto, ele fala também de retalhar, de dividir as partes e de transmutar, né, desse ciclo de vida, morte, vida, que a Clarissa nos convida a todo tempo. Então ela coloca, olha, essa parte nossa a gente precisa transmutar, né? A gente tem que, ela até fala, transformar a raiva do predador em força de ação, né? A astúcia do predador em estratégia para a vida, né? E tudo Transmutar inicia no isso. reconhecer, né? Então, você reconhece a existência e você faz um caminho para poder transmutar aquela energia, aquela parte sua, aquela camada, né? Então, é por isso esse ciclo, né, de iniciação, e é um convite muito bonito para que a gente entre em contato, né, Dani, com essa parte que às vezes a gente... E aquilo Sim. que você trouxe, quanto mais a gente joga na sombra, mais potente e essa camada fica, né, que ela define até como um complexo na visão junguiana. E é isso que a gente vai fazer na terça-feira, olhar para o predador interno com movimento e com trazendo uma imagem para trazer luz, né? Justamente para a gente olhar para tudo isso. Olhar para tudo isso, né? Juntar as partes do que precisa juntar, retalhar, cortar o que precisa para perder um pouquinho de energia, né? E aí ser capaz de E transmutar, porque também isso é muito legal, essa imagem do retalhar que eu esqueci de comentar. Com menor você consegue lidar, né? Aquele bichão enorme é mais difícil. Então, vamos lá, por partes aqui, tratando tudo isso. isso. Então, tem um momento em que a Clarissa, bem aqui no finalzinho, ela fala da cura. Qual que é o caminho da cura, né? Que a cura para a ingênua ou para aquela que teve os instintos fragilizados? Ela coloca, ó, preste atenção à intuição, à sua voz interior. Faça perguntas. Seja curiosa. Veja o que estiver vendo. Ouça o que estiver ouvindo. E haja com base no que sabe ser verdade. Então, É um convite para a gente sair da negação, né? Desde o começo do capítulo ela fala, enxergar o predador é a gente sair da negação desse predador, dessa força. Então é a gente realmente se abrir para ver o nosso todo, a nossa imensidão. Veja o que é para ser visto, né? veja para o que ser visto. Então é isso, querida. Acho que foi maravilhoso, uma maravilhosa conversa. A gente conseguiu, em torno de 30 minutos, passar por esse capítulo tão significativo. E queria aqui, nesse final da live, reforçar o convite para a imersão. A gente está nas últimas vagas. Vai acontecer terça-feira, às 18h30, no fuso horário do Brasil. Quem quiser
chegar, chegue. Vai ser ótimo. Beijo, querida. Foi uma Beijo. excelente tarde de conversa. Isso. Um beijo.